Olá, pessoal! Que bom continuar nesse clima de primavera, na companhia de vocês, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Permita que o cheiro das flores perfume sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E na sequência dessa delícia de papo sobre leitura de livros, nesta edição vamos compartilhar com vocês uma mistura gostosa que, entre outros assuntos, destaca o importante papel do professor e da escola no estímulo ao hábito da leitura. Como disse Mário Feijó, escritor e pesquisador, quem orienta crianças e jovens deve entender a importância da individualidade e do direito de escolha. E só um professor leitor é capaz de fazer um bom trabalho de iniciação à literatura. No ambiente da educação e da aquisição do conhecimento, a literatura é fundamental. Vamos juntos com o professor Marcos Patrício. Eu vejo como fundamental essa abordagem, principalmente porque aqui é o espaço em que os alunos precisam manter um contato maior com a cultura, com o conhecimento científico, e a leitura é o único caminho para que isso possa se tornar efetivo. A leitura permite uma interação positiva entre professores e alunos, entre outros momentos de discussão do conhecimento. O professor que lê, que gosta de ler e que lê mesmo, ele sempre tem sucesso naquilo que ele faz. Eu não conheço um caso de um professor que seja leitor e que ele reclame que os alunos não gostam de ler. Pode reclamar que a escola não tem livro, que isso, que aquilo, mas ele sabe, porque ele é leitor, ele sabe quais são os pontos de toque da leitura. Então ele vai conseguir, apesar das condições nem sempre favoráveis da escola, ele vai conseguir desenvolver um gosto pela leitura dos seus alunos. Olha, pessoal, a leitura nos mantém conectados com o mundo em que vivemos e sem nos esquecer do que aconteceu no processo histórico. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, isto é, o tempo que é recluso no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Nós vivemos na literatura aquilo que é a multiplicidade da vida. Por exemplo, todo ser humano sempre foi contemporâneo. Ninguém na história viveu fora da era contemporânea, cada um na sua. Mas o livro nos aproxima das outras contemporaneidades, nos coloca nos outros momentos em que outras pessoas estiveram e, ao mesmo tempo, a literatura nos traz para o agora, porque ela também lida com o nosso cotidiano. Então ela nos aproxima do aqui e agora e nos aproxima da história. Permite que a gente fantasie, que a gente medite, muitas vezes tenha, a emoção, em outros momentos a meditação, a reflexão. Em várias situações a literatura faz com que nós abstraiamos tudo que está à nossa volta e ela nos retira do espaço-tempo. E para falar de leitura com conhecimento de causa, na entrevista dessa edição recebemos a professora Nelly Colombo. Ela tem uma longa experiência como professora de língua portuguesa na rede particular e na rede pública. De conversa em conversa, falamos do prazer do contato com os livros, da importância do professor leitor estimular os alunos ao hábito da leitura e, essencialmente, dos efeitos da leitura no comportamento das pessoas. Nossa sociedade, ela está carente de leitura. Ela está carente de pessoas críticas, de pessoas que saibam argumentar, de pessoas sensíveis. Eu acho que um outro aspecto, dos benefícios aí da leitura é justamente a sensibilidade. Quando você lê um livro, você se torna, principalmente livros literários, a arte, torna a pessoa mais humana, mais sensível. E é com essa lição de sensibilidade externada pela professora Nelly que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura.
Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E para dar seguimento a esse papo de leitura de livros, é fundamental fazermos uma tomada de consciência da importância de mantermos o contato permanente e continuado com os livros. Vou compartilhar com vocês 2 dicas básicas para adquirir o hábito da leitura e para que esse hábito faça parte da sua vida. Vamos que vamos na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Neste momento de leitura, você precisa estar focada na leitura. Esquece todas as outras coisas. Separe alguns minutos por dia para você fazer essa leitura. Então, por isso, o ideal é você ter o livro em mãos. Eu, por exemplo, adoro ler, ter o meu próprio livro e fazer minha biblioteca em casa. Mas se você gosta de ler pelo celular, fique à vontade de escolher a sua opção, se é pelo livro físico ou pela internet. Segunda dica, defina uma meta. Sim, você precisa saber quantos livros você quer ler durante um ano, por exemplo. Você quer ler 10 livros no ano, 20 livros no ano? E aí você precisa definir, especificar quantos livros você precisa ler durante um mês. Vamos botar 12 livros por ano. Você precisa ler um livro por mês, certo? Quantas páginas você vai ler por dia? Aí você escolhe o livro de tantas páginas. Você precisa definir essas metas para saber o passo a passo e conseguir alcançar. Fica muito mais fácil você definindo este tempo específico e o que específico. Vai ficar muito mais fácil de você realizar essa meta. E a partir de agora você vai conseguir ter este hábito de ler todos os dias. E para exercitar a leitura com um livro de boa qualidade, vamos conhecer o livro Upiana, publicado pela escritora e professora Bernadette Lira, na nossa dica de livro desta edição. Às vezes se conta uma história, às vezes uma história se conta. A partir de uma inusitada viagem a Upiana, uma antiga necrópole em ruínas, situada nos Balcãs, na planície do Kosovo, uma narradora tenta decifrar o enigma que cerca o suicídio de uma tia. Porém, ela mesma se vê incluída na história que começa a contar. À medida que a trama central é despedaçada pelos fragmentos de tramas periféricas, todas envolvendo algum tipo de relacionamento com a morte. A presença da morte sustenta o despedaçamento da narrativa, como fazem os 7/8 submersos de um iceberg para cada parte aparente da crosta. Enquanto isso, a narradora, a cada página, vai acumulando paixões, abandonos, tormentos, crenças, lendas, fantasias, amuletos, solidões, ladainhas, enterros, fotografias. São memórias, indícios, vestígios e tantas coisas mais que ela faz uso, em busca de evidências que a ajudem a entender o segredo de uma dor. Não uma dor qualquer, uma dor silenciosa, uma dor sem medida. Uma dor que repousa debaixo de um pequeno coração invertido sobre um túmulo sem cruz. Mas não pensem os leitores que vão encontrar uma visão comum sobre o tema da morte. Pois Upiana, esse livro que mostro para vocês, nesse livro Bernadette Lira apresenta uma concepção desprovida de qualquer sentimentalidade corriqueira. Junta-se a isso uma trama que se faz sem dar atenção à lógica dos acontecimentos, aliada à técnica de destruição das certezas com que se arma, sobretudo, o pequeno texto final, derivando para uma aparente ilogicidade e construindo, talvez, um alerta para que a ilusão da verdade na ficção literária não seja confundida com a realidade da vida. A professora e escritora Bernadette Lira nasceu em Conceição da Barra, aqui na região norte do Espírito Santo. Uma escritora que já recebeu prêmios literários por todo o Brasil. Eu convido vocês à leitura de Upiana. É uma leitura diferente, um texto muito bem escrito e tem um toque de refinamento que é próprio da professora e escritora Bernadette. Permita que o livro faça parte da sua vida. Já direto de Londres, na Inglaterra, vamos assistir juntos a nossa coluna Literatura em Gotas, com a nossa correspondente convidada, Uine Pereira. Seja bem-vinda, Uine.
Olá, amigos do Sim para a Literatura. Estamos de volta hoje aqui de Londres para contar mais algumas curiosidades do mundo dos livros. Hoje quero falar um pouco sobre as primeiras bibliotecas do mundo. A primeira biblioteca conhecida do mundo foi construída em Nínive, que era a maior e mais importante cidade do Império Assírio, onde hoje está o Iraque. Essa biblioteca teria sido construída pelo rei Assurbanipal II no século VII a.C. e ela inclusive era tão importante que ela se encontrava dentro do palácio do rei. Nela se acumulavam acervos de dezenas de milhares de tabuletas de argila escritas na famosa escrita cuneiforme, que hoje é reconhecida como uma das escritas, se não a escrita mais antiga do mundo. Embora os assírios compunham um povo majoritariamente guerreiro, um povo militar, é provável que eles também davam muito valor para a preservação de arquivos e documentos, mesmo que registrados nessas tabuletas de barro, já que o papel iria surgir muito tempo depois. Provavelmente vocês também já ouviram falar de outra biblioteca famosa da antiguidade, que era a Biblioteca de Alexandria. Essa é hoje considerada um dos maiores centros de produção de conhecimento da antiguidade, e ela foi construída no século III a.C., durante o período ptolomaico. Sua construção provavelmente ocorreu durante o reino do Ptolomeu II, que era filho do Alexandre o Grande, e foi construída com o propósito tanto de difundir a cultura helenística, como de tornar a Alexandria num centro de poder e de radiação de cultura muito maior do que Atenas. O enorme acervo era composto por milhares de rolos de papiro. Aparentemente, esse acervo figurou entre 30 mil exemplares e 700 mil exemplares. E as histórias contadas nos livros contribuem para termos cidadãos mais críticos, como agentes de transformação da nossa sociedade. Na nossa coluna, participação de telespectadores. A importância desse assunto é exatamente preparar todos aqueles que se engajam à literatura em qualquer setor da vida. Porque a literatura, ela prepara, tornando o cidadão uma pessoa mais crítica, uma pessoa que possa observar ao seu redor os acontecimentos da vida de uma forma que ele possa até mesmo contribuir com ideias, ou seja, a literatura ela, muitas vezes ela traz para o cidadão essa aptidão em ser um agente transformador. É com esse posicionamento do professor Marcos Saúde que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir juntos a entrevista com a professora Nelly Colombo. Essa entrevista foi gravada na Biblioteca da Escola Municipal Roberto Calmon, que fica no bairro Aviso, aqui em Linhares. Como o livro entrou na sua vida? Eu tive contato com o livro na escola, onde estudava. O meu primeiro contato foi na escola. Era uma escola unidocente no interior de Santa Teresa e a professora incentivava a leitura. Então levava os livros, contava as histórias. E eu era tão apaixonada pela literatura que eu tinha vontade de ter um livro em casa. Minha família, infelizmente, por questões financeiras e também por não dar tanta importância ao hábito da leitura, não comprava os livros. E eu furtei um livro da escola e levei para casa. E aí, chegando em casa, minha mãe questionou e aí soube, então, que eu tinha furtado esse livro, me levou à escola, conversei com a professora e aí a professora disse, não, você não vai levar apenas esse, você vai levar esses outros 4 livros que eu tenho aqui. Então, meu primeiro contato foi dessa forma. Ô Nelly, ao longo da sua trajetória de leitora, que tem bastante conteúdo, bastante informação, tem um livro que marcou sua trajetória, um personagem que marcou sua trajetória e por quê? Meu livro de cabeceira é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tenho verdadeira paixão por Machado de Assis. Considero que ele é o maior escritor, para mim, da literatura brasileira, da literatura em língua portuguesa e, por que não, da literatura mundial. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que te faz refletir o tempo todo.
Então, a cada leitura, eu já devo ter lido acho que umas 15 vezes essa obra, a cada leitura é uma nova leitura. E é isso que é apaixonante em Machado de Assis. Tem um personagem de um outro livro que marcou sua trajetória e por quê, Nelly? Ainda Machado de Assis, Capitu. Capitu de Dom Casmurro, né? Aquela mulher foi uma inspiração para mim, porque na época, né, século XIX, aquela mulher à frente do seu tempo, destemida, com aquele olhar oblíquo e dissimulado, aquela personagem me inspira até hoje. Nelly, na sua experiência aí, de que forma que a leitura interferiu para que você se tornasse professora? Eu fiz o curso, letras foi uma escolha em função da minha paixão pela literatura. Naquela fase da adolescência, né, quando nós estamos ainda descobrindo e pesquisando carreiras profissionais, eu percebi que eu não poderia viver, né, distante da literatura. E a forma de estar mais próxima era me tornando professora, era fazendo curso de letras, e dessa forma eu conseguiria não somente ter o contato com a literatura, mas também transmitir a minha paixão pela literatura para os meus alunos. A gente trabalha em 3 frentes, Nelly, como eu falei até para os seus alunos mais cedo, que é estimular a leitura no ambiente da família, estimular a leitura no ambiente da escola, e desenvolver ações para aproximar o livro das pessoas. Aí eu vou tocar com você 2 aspectos. Muitas vezes a pessoa vem de uma família que não é leitora, né? A gente também não pode cobrar tanto da família. Mas a escola tem que ter a obrigação de promover a leitura e estimular os alunos ao contato com os livros, não é? Com certeza. E eu acho que é o aspecto mais desafiador. Quando você, como acontece aqui no bairro Aviso, por exemplo, os alunos, a maioria dos nossos alunos não tem esse estímulo em casa. E aí, como você disse, é uma questão social, também não podemos responsabilizar as famílias. E aí o nosso desafio é ainda maior, porque na maioria das vezes você apresenta algo novo para o aluno. Então, fazer com que ele se apaixone pelo livro é mais difícil, é um processo mais lento, mas é possível. E com certeza é o nosso papel, é o papel da educação. E tem uma outra frente que a gente defende muito no nosso projeto Prazer da Leitura, no trabalho que nós fazemos através do programa Sim para a Literatura, que é desenvolver ações para aproximar o livro das pessoas. Eu costumo dizer, como eu disse para os alunos mais cedo, né, que nós não sentimos falta daquilo que nós não conhecemos, não é assim? Então, estimular as pessoas a ter o contato com os livros é importante, por quê? O livro, na verdade, é um material, eu vou dizer assim, que forma o ser humano, né? A pessoa que lê, ela tem uma capacidade crítica muito maior e nós percebemos o quanto isso é importante na nossa sociedade. Avaliar os fatos com criticidade, ter opinião, ter argumentos, isso é essencial. Então, quando nós falamos assim, nós queremos um mundo diferente, nós queremos um Brasil diferente, não é possível fazer essa diferença sem a leitura. Não é possível, porque é essa leitura que vai despertar justamente essa criticidade, essa capacidade de avaliar o conhecimento, né, adquirir o conhecimento. Isso é muito importante. E eu acho que a transformação da nossa sociedade passa por aí, pela leitura. Nelly, tem uma série de estudos que já comprovam que o aluno, o menino, a menina, quando são estimulados a ler, né, que eles venham da família com esse hábito ou que adquiram esse hábito na escola, que a tendência natural é ele melhorar o desempenho dele em todas as áreas do conhecimento, em todas as disciplinas, inclusive na área de exatas. E que esse aluno que tem o hábito da leitura, esse menino ou essa menina, ele tende a melhorar muito o comportamento dele na relação com seus colegas, com professores, com coordenadores, com diretores. Então, é importante que o professor seja leitor para ser um estimulador do hábito da leitura? Com certeza, até porque, como eu disse, a minha professora me estimulou a ler. Então, a minha paixão pelo livro
partiu da paixão que a minha professora tinha pelo livro. E da mesma forma, eu acho que eu posso contribuir dessa forma com os meus alunos. Eu sou apaixonada por literatura e eu quero transmitir essa paixão para eles. E é lógico que o aluno que lê, que tem o hábito da leitura, nós percebemos isso claramente na sala de aula, o desempenho em todas as disciplinas é melhor, não só em língua portuguesa. Porque ele terá muito mais facilidade para produzir um texto, para interpretar. Hoje, nós sabemos que todas as disciplinas, para todas elas, essa habilidade, que é a interpretação, é essencial, até mesmo para as questões matemáticas. Então, existe o cálculo, né, que é necessário ser feito, mas antes disso ele precisa interpretar um enunciado. E a leitura contribui muito, porque a partir do momento que ele lê, ele interpreta. A leitura também pressupõe a interpretação. E aí ele desenvolve essa habilidade. Por isso nós temos essa experiência. Alunos que têm o hábito da leitura têm um rendimento muito melhor e, além disso, um relacionamento melhor com os colegas. Outros estudos, até pegando o que você disse, outros estudos mostram que o menino, a menina que cresce, né, com o hábito da leitura, com o contato com os livros, com as histórias contadas nos livros, ele vai se tornar um adulto com uma capacidade de resolver os problemas do dia a dia, muito mais pelo diálogo e não pela força bruta, e não pela violência. Como é que você percebe isso? Os argumentos. Como eu disse, né, a pessoa que opta pela violência é porque não tem argumentos. Eu sempre digo para os meus alunos, pessoas inteligentes dialogam. Pessoas inteligentes, a briga deles é com a palavra, é usando a palavra e não a força física. Então nós percebemos isso claramente. As pessoas que têm o hábito da leitura, os alunos que têm o hábito da leitura, eles têm essa capacidade de resolver os conflitos, porque eles conseguem argumentar. E muitas vezes eles conseguem convencer o outro de que o outro está errado, ou de assumir que ele está errado, porque ele consegue também fazer uma análise crítica muito mais ampla que aquele aluno que não tem o hábito da leitura. Então, com certeza, interfere muito, ajuda a resolver esses conflitos e o comportamento nós percebemos que é diferente dos alunos que têm o hábito da leitura se compararmos com aqueles que não têm. Nelly, diante do que nós conversamos aqui, de todos esses benefícios da leitura, qual a mensagem que você deixa para o telespectador do programa Sim para a Literatura sobre a importância do hábito de ler bons livros? Leia. Eu acho que hoje, principalmente no atual momento, nesse contexto, né, a nossa sociedade ela está carente de leitura. Ela está carente de pessoas críticas, de pessoas que saibam argumentar, de pessoas sensíveis. Eu acho que um outro aspecto, né, dos benefícios aí da leitura é justamente a sensibilidade. Quando você lê um livro, você se torna, principalmente livros literários, a arte, né, torna a pessoa mais humana, mais sensível. Eu acho que nós precisamos disso. Então leiam, e leiam muito. Agora, hoje nós temos que ter uma preocupação muito grande com o que nós estamos lendo também. Porque nós recebemos a todo momento notícias, né, fake news, nós recebemos a todo momento informações distorcidas, inclusive a respeito de textos literários. Então, assim, é muito importante também pesquisar, procurar fontes confiáveis. Acesso à leitura hoje todos têm, né? Porque os livros eles estão na palma da mão hoje. Você consegue ter acesso à leitura pelo celular, pelo seu notebook, ou bibliotecas estão aí disponíveis, infelizmente são pouco visitadas, né? Mas há livros nas bibliotecas, então é importante, leiam, porque a diferença, se nós queremos um país diferente, desenvolvido, nós precisamos de leitores. Nelly, obrigado pela sua participação no programa Sim para a Literatura. Seja sempre bem-vinda. Eu agradeço e parabenizo pelo seu projeto, né? Eu acho que o seu projeto tem incentivado não só os alunos, mas professores também. É bom quando nós reconhecemos, nós percebemos que há esse estímulo aqui na nossa cidade, né? Eu senti falta disso quando eu vim há 20 anos atrás, quando eu me mudei para Linhares, e hoje eu percebo que nós estamos
desenvolvendo, né? Linhares está se desenvolvendo nessa área e você é uma das pessoas que tem contribuído para esse desenvolvimento. Então, parabéns pelo seu trabalho, professor. Maravilha, obrigado pelas palavras. E o acesso à literatura, pessoal, além de fazer parte do projeto de educação, pode também ser utilizado como momentos de muito prazer. Implicitamente, nós já temos a literatura como um direito humano quando a gente pressupõe que o próprio direito à educação ele é um direito humano. Se a gente pressupor que a literatura está contemplado no grande ramo da educação. Mas, sem dúvida, a literatura ela abre caminhos para outros ramos dos direitos humanos e me veio aqui ainda a lembrança que, para além disso, a literatura ela também está contemplada dentro do grande ramo do direito humano ao lazer. É com esse posicionamento da professora Suelen Agum que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Para vocês que nos assistem em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta, saudações poéticas e literárias e muito obrigado.